8 concorrentes em dificuldades financeiras participam do Money Game, uma competição realista com 44 bilhões de dólares em jogo. Aqui é o Aven Filmes e hoje nós vamos recapitular a série The 8 Show de 2024. O episódio começa com o Bae Jin-soo sendo enganado por seu amigo e acaba devendo 900 milhões de won a agiotas. Ele faz vários trabalhos estranhos, incluindo limpar arranha-céus, mas ele mal ganha alguma coisa. Prestes a pular de uma ponte, ele de repente encontra 4 milhões de won depositados na sua conta e uma limusine chega. Ele é levado a um grande teatro, onde recebe um convite para o 8º show. As regras são simples, ele será compensado pelo seu tempo no jogo. Nenhuma habilidade específica é necessária. Comida e acomodação são generosamente fornecidas, e o prêmio em dinheiro acumula progressivamente com o tempo. O jogo termina quando o cronômetro se esgotar. Mas, se um participante morrer, o jogo é encerrado imediatamente. Para participar, ele só precisa selecionar o número como a sua ID e se ele decidir sair, ele vai receber generosos 20 milhões de won para passagem de táxi. Inicialmente, Jin-soo descarta isso como um programa de pegadinhas, acreditando ser uma oportunidade para ganhar dinheiro fácil, já que os participantes supostamente não podem ser mortos. No entanto, o medo crescente de que possa ser uma fachada para um tráfico de órgãos surge, fazendo ele hesitar bastante e pronto para desistir. A sua determinação de sair é abalada quando ele recebe apenas 220 mil wons do seu chefe por uma semana de trabalho exaustante. A dura realidade da sua situação desesperadora se torna evidente, e em um momento de desespero e imprudência, ele decide arriscar. Ele escolhe o número 3 e entra no desconhecido, movido pela esperança de que esse jogo possa oferecer uma saída das suas circunstâncias terríveis. Ele entra em um complexo de estúdios luxuosos com 8 níveis distintos, cada um com seu designer moderno e elegante. A primeira coisa que ele nota é um grande cronômetro exibido de forma proeminente, contando a partir de apenas 24 horas. Com uma mistura de curiosidade e apreensão, ele usa o seu cartão para acessar o 3F. A porta desliza para revelar uma sala minimalista. Dentro há um grande placar em uma parede, um sistema de intercomunicação, várias câmeras de vigilância estrategicamente posicionadas, uma tela que serve como uma janela, um uniforme cuidadosamente dobrado na cama e um grosso livro de regras em uma pequena mesa. Ao passar os olhos pelo livro de regras, ele aprende sobre os regulamentos adicionais. Ele deve guardar todos os seus pertences pessoais em um armário fornecido e usar o uniforme designado o tempo todo. Ele pode comprar itens através do intercomunicador a uma taxa especial, mas esses itens devem permanecer no seu quarto e seus custos serão subtraídos do prêmio em dinheiro acumulado. Alternativamente, ele pode comprar itens de fora, em uma área comum conhecida como a praça, localizada no térreo. Há regras rigorosas de toque de recolher. Todos os participantes devem ficar nos seus quartos da meia-noite às 8 da manhã, e é proibido obstruir as câmeras. Violar qualquer uma dessas regras resulta em uma penalidade severa, com metade do prêmio em dinheiro sendo deduzido imediatamente. Jin-soo sente uma mistura de animação e apreensão, enquanto contempla o jogo à frente. O apelo do prêmio em dinheiro é forte, mas as regras rígidas e a violência constante lembram ele das sérias consequências envolvidas. O show começa à meia-noite, e Jin-soo percebe que tem apenas 1 minuto para se preparar. Ele rapidamente se troca e o jogo começa. Para sua surpresa, ele ganha 30 mil won apenas por passar 1 minuto no jogo. Observando o placar por 1 hora, ele calcula que pode ganhar 43 milhões de won apenas ficando por 24 horas. Uma semana no jogo poderia pagar a sua dívida, mas há um problema, estava muito frio e ele precisa mijar. Ele tenta comprar um cobertor, mas descobre que custa 1 milhão de won, 100 vezes a taxa da loja. Usando sua experiência com a pobreza, ele compra jornais descartáveis, uma caixa de papelão para dormir e uma garrafa vazia para suas necessidades. Pela manhã, Jin-soo tinha feito mais de 14 milhões de won. Se aventurando lá fora, ele encontra outros 7 participantes na praça. No entanto, o cronômetro aumentou para 35 horas. Cada participante tem características distintas. Eles descobrem que tudo na praça é falso. Itens comprados nos seus quartos não podem ser levados para fora, então precisam comprar sacos de lixo na praça para o banheiro. 4F se preocupa com gastar muito, enquanto 7F sugere votar nas compras. Ignorando isso, o 6F pede cigarros. O cronômetro diminui em 2 minutos e 7F deduz que eles compram itens com o seu tempo na praça. Jin-soo rapidamente calcula que 1 minuto vale 25 mil wons. 4F entra em pânico, verifica o seu placar e fica aliviada ao ver que seu prêmio em dinheiro permanece inalterado.
Se gastarem todo o tempo, o jogo vai acumular e eles não vão ganhar mais prêmios em dinheiro. Eles se perguntam se patrocinadores ricos investiram em um show tão caro se os participantes pudessem facilmente terminá-lo em um dia. Isso implica que deve haver regras adicionais para mantê-los jogando por mais tempo. Eles decidem discutir o que comprar, mas as suas preferências entram em conflito. Após muito debate, acabam comprando baldes, rolos de papel higiênico, absorventes, saco de lixo e cigarros. Agora enfrentam o problema da comida. Não tendo comido nada, 8F revela que recebeu 12 kits de refeição diferentes. Jin-Soo e os outros tentam convencê-la a compartilhar, mas ela não é muito receptiva, apontando que não sabia que os outros não receberam comida e que deveria compartilhar. Além disso, a comida não pode ser retirada do seu quarto. 5F tenta mediar, mas o 7F propõe uma solução, usando o tubo de envio para distribuir comida para os andares inferiores para garantir uma distribuição equitativa. Eles concordam em ir a cada andar, começando pelo 8º-F. Os participantes ficam surpresos quando entram no quarto do 8F. É o maior, com uma grande janela, banheira, mesa de jantar e espelho. Um minuto passa e eles conseguem ver que o 8F ganha 340 won a cada minuto, enquanto um F ganha apenas 10 mil. Eles percebem que o prêmio em dinheiro diminui a cada andar inferior. A cena então muda para a história do 8F. Como a segunda participante, ela chega vestida com um vestido de gala, bem animada. Ela pula na piscina falsa, quebrando acidentalmente o nariz. Seu quarto estava inicialmente vazio, então ela fuma, fica completamente nua antes de trocar para o uniforme e queima suas roupas velhas. Quando o jogo começa, ela ganha 340 mil wons por minuto e gasta em itens luxuosos como camisolas de seda, camas, travesseiros, banheiros, um espelho, uma mesa de jantar, livros e banheiras. Ela recebe 12 kits de refeição em vários tipos de comida, mas mal come e ela usa água potável para banhos. Gasta todo o seu dinheiro, mas ganha rapidamente de volta dormindo. No presente, os outros revelam seus ganhos. O 7F revela que ganha 210 mil wons. 6F ganha 130 mil, 5F ganha 80 mil, 4F ganha 50 e 2F 20 mil. 7F percebe que o prêmio em dinheiro segue a sequência de Fibonacci, criando uma proporção áurea que é visualmente atraente para um programa de televisão. À medida que visitam cada quarto, notam que os quartos ficam progressivamente menores. Enquanto os outros ficam em conflito com isso, 8F se diverte no trampolim, irritando todos. Para a comida, o 7F elabora um plano. Todos escolhem uma refeição e as sobras ficam no primeiro andar, para que todos possam se sentar juntos e comer, construindo confiança. O caos se instala quando usa o tempo restante para comprar roupas, deixando os outros com apenas 13 minutos. Todos entram em pânico. 2F confronta 8F, que afirma que o cronômetro pode ser estendido pelas escadas, mas exige um pedido de desculpas do 2F por ser rude. Em desespero, um F começa a correr a escada acima e os outros o seguem. Eles sobem e descem até que o cronômetro termina, mas ele reinicia para 24 horas. 8F sabia disso porque notou o cronômetro aumentando durante a visita aos quartos. Depois que o dia termina, Jin-Soo lembra da hipótese do 7F. Os organizadores do jogo querem que os participantes briguem entre si. A cooperação é a chave para vencer. Frustrado com o seu banheiro improvisado, Jin-Soo encomenda um banheiro portátil. Naquela noite, todos lutam com o mínimo essencial, exceto 8F, que dança nas suas roupas, e 7F, que anota tudo o que aprenderam. No dia seguinte, eles começam a correr pelas escadas e o cronômetro se estende, aumentando seu dinheiro. Eles conseguem comer diariamente. No entanto, os 12 kits de refeição diários não são suficientes, então eles se dividem em duas equipes. As duas equipes se alternam nas escadas e as sobras vão para a equipe que corre naquele dia. Eles escolhem números ímpares e pares, mas 2F se recusa a se juntar aos pares por conta do 8F. Em vez disso, o 1F se junta a eles. Um dia o 1F cai, quase causando um acidente. Enquanto ele descansa, 6F torce o seu braço por perder tempo, chocando a todos, e 2F o substitui. No dia seguinte, 2F estava exausta de ficar correndo o dia todo no seu turno real, quando 1F luta novamente devido ao agravamento da sua perna. Jin-Soo entra para substituir 2F. Ele se sente bem para ajudar, mas estava exausto no final do dia. 4F causa problemas ao dizer a 1F para dar a sua parte a Jin-Soo. 2F aponta que a equipe dos pares recebe a parte do 8F, já que ela mal come.
1F se sente culpado e Jin-Soo estava com muita fome, mas todos altruisticamente fazem 1F comer as sobras. Com todos substituindo 1F, ele decide usar o tubo para armazenar o lixo de todos no seu quarto. Uma sociedade se forma com as sobras das refeições da 8F se dividindo entre o resto, 2F substituindo sempre que pode porque é forte, e 1F recebendo as necessidades extras. No entanto, 1F começa a ficar sem espaço devido a todo o lixo, e Jin-Soo mal consegue suportar as sobras devido ao cheiro. Jin-Soo se junta a 7F que nota um erro. O tempo tem sido lentamente reduzido diariamente, apesar da mesma quantidade de corrida nas escadas. De repente, 10 minutos são adicionados enquanto todos descansam. No dia seguinte, todos notam o cronômetro desacelerando. 8F tenta fazer uma pausa e 2F arruma uma briga. 8F aponta que aqueles nos níveis inferiores devem trabalhar mais pelo tempo, já que se recusam a gastar o seu dinheiro. Jin-Soo percebe que 1 hora no segundo andar vale apenas a 1,2 milhões de wons, enquanto no 8º andar vale 20 milhões de wons. 8F não tem motivo para gastar o tempo compartilhado, já que pode usar o seu prêmio em dinheiro para comprar coisas. No entanto, 8F estava correndo para que o 2F possa usar o seu tempo para comprar itens essenciais, o que significa que os andares superiores estão fazendo mais trabalho. 6F percebe isso também e faz uma pausa. Os outros se juntam aos seus membros restantes de equipe, mas apesar de correrem por 6 horas, o cronômetro não aumenta. Eles têm apenas alguns minutos antes da meia-noite, mas de repente o cronômetro aumenta em 20 minutos. Ele continua aumentando repetidamente, fazendo-os pensar que foi apenas um erro, mas na manhã seguinte o cronômetro não reinicia e eles começam a correr freneticamente. De repente, 4F tem uma convulsão e eles precisam pedir remédio. 6F se recusa, argumentando que isso consumiria o tempo restante, raciocinando que 4F não morreria de uma convulsão. Ele se torna agressivo quando 2F tenta alcançar o interfone. Logo todos se juntam para parar o 6F e conseguem pedir o remédio. Todos estão sangrando e lutando no chão quando escutam 8F rindo. Ela mostra que o cronômetro aumentou em 40 horas. 7F lembra da câmera e percebe que um show só é bem sucedido se for entretenimento. A cena muda para a história de 7F, que investiga minuciosamente o estúdio antes de começar o jogo. No presente, os participantes percebem que o cronômetro se estendeu quando os espectadores são entretidos. Jin-Soo tenta mukbang e ASMR, mas não funciona. Ele é interrompido por 7F, que gosta do Jin-Soo por substituir 1F. Também é revelado que 7F não envia seu lixo para o quarto do 1F, ganhando a confiança de Jin-Soo. Eles discutem estratégias para entreter o público, percebendo que não precisam ser apenas engraçados. Atos violentos também podem estender o cronômetro. Durante a discussão do grupo, 8F previsivelmente sugere luta livre, mas 7F direciona as ideias para comédia e eventualmente eles decidem pôr show de talentos. Ele começa tocando uma flauta com o nariz. Todos ficam impressionados e o cronômetro se estende em 20 horas. 7F também propõe que eles precisam decidir quando terminar o jogo. 5F sugere que o 1F deveria decidir, já que ele ganha bem menos. 1F diz que precisa de 1 bilhão de wons, o que significa que precisa ficar no jogo por 2 meses e meio. O prêmio em dinheiro aumenta para todos, com 8F visando 34 bilhões. Então, todos concordam. Durante o show de talentos, todos têm uma ideia, exceto Jin-Soo, que não sabe qual é o seu talento. Os participantes começam e cada um ganha diferentes quantidades de tempo. A cantoria, quebra de telhas, chutes altos, brincadeiras no escorregador. Jin-Soo dança desajeitadamente e garante apenas 18 minutos. Ele pensa que 1F será pior, mas 1F faz todos rirem com as suas mímicas e truques de palhaço, garantindo o maior tempo, com 30 horas. Finalmente 8F é a única que resta, alegando que seu talento é na cama. Jin-Soo fica intrigado, mas depois que 7F passa a sua chance, ela escolhe 6F, que estava mais do que pronto. Eles fazem um show e garantem 69 horas, com um total de 5 dias garantidos. 1F levanta preocupações sobre o armazenamento de lixo no seu quarto, já que não estão mais correndo. Ninguém se voluntaria, então decidem votar em qual quarto usar. Jin-Soo se preocupa que vão votar nele, já que ele foi o último no show de talentos. 4F também se preocupa, pois é a segunda pior. Então eles manipulam 1F, Jin-Soo e 7F para escolherem o 8F. Ela teme por 7F quando 6F o chama, mas Jin-Soo confia nele. No entanto, 6F diz a 7F que ele e 8F votarão em Jin-Soo, e 7F concorda.
No dia da votação, termina empatada entre 8F e Jin-Soo. Um flashback revela que o 6F tentou persuadir 2F, mas ela votou no 8F. Apesar disso, 8F celebra o resultado. O cronômetro se estende por um dia graças à votação e às intrigas. Jin-Soo confronta 7F, perguntando quem mais votou nele, já que 5F se absteve. Descobre-se que o terceiro voto foi de 7F, que aconselha deixar pra lá. Enquanto isso, 1F e 2F se aproximam enquanto ela ajuda a organizar o lixo que estavam ali no seu quarto, criando espaço para ele dormir. Nesse momento, 4F precisa usar o banheiro, mas 8F se recusa. Todos ficam confusos enquanto tentam explicar os resultados da votação para ela. Ela entende, mas não se importa, indo além ao acumular toda a comida do dia e deixa kits vazios para os outros. A cena transita para a história de 4F. Indecisa por natureza, ela inicialmente escolhe 8 antes de decidir o 4. No seu quarto, ela luta para decidir o que comprar e escreve continuamente afirmações para se motivar. No presente, todos sofrem com a falta de comida, mas ganham mais tempo enquanto a audiência aprecia o seu sofrimento. 4F, com baixa glicose no sangue, estava quase inconsciente e 5F começa a ter alucinações. 2F quer acabar com o jogo, mas 1F implora, sabendo que estava praticamente morto sem os 1 bilhão de wons. Jin-Soo, percebendo que não pode enfrentar os agiotas sem os 900 milhões de wons, concorda em manter o lixo. 4F se oferece para levar metade, pois também não conseguiu muito tempo com a sua performance no show de talentos. 7F se oferece para negociar com 8F, que surpreendentemente concorda facilmente. Tudo que ela quer é comprar roupas com o dinheiro que conseguiu ao reter a comida. Todos se esforçam para agradá-la, mas 7F considera um bom negócio, acreditando que impede 8F de pensar em maneiras piores de fazê-lo sofrer. 1F e 2F recusam-se graciosamente a enviar os seus dejetos para o quarto de Jin-Soo, mas ele fica sobrecarregado com o resto, se perguntando se 4F estava realmente levando a sua parte. Acaba que ela não tava. Enquanto isso, 8F faz todos jogarem rei para entretê-los e estender o tempo. Eles escolhem números anonimamente e o rei selecionado pede 2 números para realizar um desafio. Os desafios escalam até que o 8F desafia 2F e Jin-Soo a se beijarem. Quando 2F recusa, 8F muda o desafio para 2F lutar contra 6F. A luta começa, e eles rapidamente percebem que 2F é uma lutadora treinada, não dando chance a 6F. No entanto, a mão ferida de 2F da sua performance no show de talentos piora quando ela dá um soco errado, mudando o rumo da luta. 6F aproveita a oportunidade e espanca 2F até que ela fica irreconhecível. 8F se recusa a parar a luta, a menos que 2F se renda, mas ela estava muito machucada para falar. Homens intervêm para parar 6F, que celebra acreditando que garantiu vários dias para todos. Para prevenir mais violência, 4F sugere uma alternativa. Se alguém quiser pular o desafio, pode ser tasqueado como punição. Seguindo essa nova regra, Jin-Soo é desafiado a apalpar 5F por baixo da blusa. Ele hesita antes de escolher o taser. Ele não apenas desmaia, mas também mija em si mesmo, garantindo ainda mais horas para o grupo. A surra de 6F em 2F também assegura 30 dias, desde o primeiro dia. O rei sempre alterna entre 8F e 4F. Se 6F é escolhido para um desafio, ele quase sempre ganha, e os perdedores geralmente são Jin-Soo ou 2F. Finalmente, 1F descobre que o jogo é manipulado. Por exemplo, 4F consegue sentir cara ou coroa com a palma da sua mão durante o cara ou coroa, porque é uma moeda forte em relevo, permitindo que ela sempre virasse para o lado desejado. 6F chama irritado. 1F, 2F e Jin-Soo compartilham a sua teoria com 7F, e 7F já sabia que 4F e 8F estavam tramando para poderem ficar juntos, tornando a pegajosa com acetona. Ele pega 4F um dia e diz a ela para jogar limpo para evitar suspeitas. No dia seguinte, 1F se torna o rei e desafia 7F e 8F para um cara ou coroa. Ele também pede que 4F use as costas da mão para pegar a moeda, impedindo-a de virar para o lado desejado. 8F chama. Jin-Soo sente isso como karma quando 8F perde. Antes que 7F possa de fato se vingar, 6F o chuta e o acerta, declarando que é a hora de um plot twist. A cena se abre com a história do 6F. Ele joga lixo facilmente, fica nu e só pede um travesseiro para dormir.
No presente, 7F se encontra no quarto do 8F com ela, 4F e 6F. O trio o convence a se juntar a eles para controlar todo o impulso de comida para os andares inferiores. Eles compram mais tasers e bastões, trancam o interfone do quarto e quebram os interfones dos andares restantes. Um jogo dentro do jogo começa, com os andares superiores agora no controle. Como esperado, 7F elabora todas as estratégias para controlar os andares inferiores e estender o cronômetro todos os dias. 1F, 2F, Jinsu e 5F devem jogar um jogo aleatório com penalidades violentas. O vencedor deve executar a penalidade, após a qual 9 moedas serão distribuídas. Os andares inferiores devem solicitar secretamente uma certa quantidade, mas se o total estender 9, não receberão nenhuma moeda. Cada moeda equivale a água ou comida. O primeiro jogo é esconde-esconde, com os andares superiores batendo em quem encontrarem. Como de costume, 6F exagera na violência quando encontra 2F, mas 7F intervém para detê-lo. Jinsu ganha na penalidade como pinhata humana. Vedado, Jinsu pede desculpas enquanto acaba batendo em 1F. Na hora de distribuir as moedas, Jinsu tenta ser altruísta e escolhe uma moeda, mas todos os outros escolhem 2 moedas. No dia seguinte, o jogo é 20 perguntas. Jinsu arma para 2F ganhar, esperando que ela possa vencer 8F durante a penalidade de pinhata humana. No entanto, ela julga mal seu ambiente e acaba acertando Jinsu por engano. Isso continua, e agora se passaram 47 dias. Em certo ponto, todos os 4 andares inferiores perdem 3 moedas cada. Como o total é mais do que 9, eles não recebem nada. Jinsu perde toda a esperança e até contempla a morte voluntária. A maré quase vira quando os níveis inferiores tentam a sua primeira revolta, se recusando a ir para os seus quartos. Mas o 5F cede quando o 6F oferece 10 moedas para a pessoa que se render primeiro. Jinsu fica sem esperanças até que o 1F tem uma ideia. No dia certo, o 1F vai sinalizar o Jinsu e o 2F para descerem pelo tobogã até o seu quarto. Ele então atrairá o 6F e o espancará. No entanto, o 7F escuta o plano e avisa o Jinsu que o tobogã faz um barulho quando para em cada andar. Os andares inferiores se preocupam se é uma armadilha, mas percebem que o 7F estava certo sobre o barulho do tobogã. Em um dia específico, eles percebem que o 4F, 6F e o 8F estavam entediados com apenas o 7F supervisionando o jogo. Eles decidem que é hora de agir. Quando o 1F sinaliza que estava doente, na manhã seguinte, o 1F começa a gritar por ajuda. O 8F, 7, 6, 5 e 4 se perguntam o que estava acontecendo e vão verificar. O 6F percebe que algo estava errado com o 2F e Jinsu, que estão desaparecidos, e entrega o taser pro 8. Ele entra no quarto do 1 e o 2 com o Jinsu atacam. O quarto estava bagunçado enquanto eles tropeçam sobre os sacos de lixo, mas o 6 consegue escapar. Ele pega o taser e tenta atirar, mas não funciona porque o 7 removeu as baterias. O 7 o sinaliza e o 2 nocauteia o 6, já que a sua mão estava curada agora. Então a cena abre com a história da 2. Ela é uma trabalhadora da construção civil e a última participante, então a sua única opção era escolher o 2. No presente, 4, 6, 7 e 8 estão amarrados. Os outros tentam se vigiar, mas não conseguem suportar fazer qualquer coisa violenta. Jinsu se aproxima do 7, esperando que ele tenha sido obrigado a se unir aos outros andares superiores. O 7 simplesmente se desculpa, mas o resto decide deixá-lo ir, já que ele os ajudou. Ele até enxuga os seus olhos e Jinsu pensa que ele estava emocionado. Eles deixam o 4, 6 e 8 amarrados nos seus quartos com as portas abertas, mas o resto ainda traz comida e ajuda os prisioneiros com o lixo. Os participantes estão maravilhados com o quarto da 8ª e passam seus dias lá, comendo, se banhando e se divertindo. Inicialmente, 2 impede-os de gastar dinheiro do 8, mas quando 5 sugere comprar uma receita de soju, 8 fica convencido, e eles também compram equipamentos no valor de milhões e fazem soju. 2 oferece um copo pro 7 como uma oferta de paz, e eles se divertem, mas o 2 sugere encerrar o jogo. Ela estava disposta a dar parte da sua parte para ajudar o 1 a chegar a 1 bilhão, mas eles não podem mais ficar sem comprometer a sua dignidade. O 1 e Jinsu não estão felizes em sair, mas há um acordo silencioso. No último dia, eles se banham e lavam as suas roupas e sofrimento. Os gritos e súplicas por alívio se tornam demais para ela suportar. Eventualmente, ela começa a alucinar, imaginando que o 2 liberta o 4 e o
8 das suas restrições. Cheia de animação com o pensamento de sua libertação, ela compartilha a notícia com o 6, dizendo-lhe que a sua vez de liberdade logo chegará. Sentindo uma oportunidade, o 6 finge que o 2 tem intenções sinistras e planeja matá-lo. Ele faz um ato desesperado, implorando para que o 5 o liberte antes que seja tarde demais. A sua performance convincente aumenta sua ansiedade e culpa, fazendo-a questionar ainda mais as suas decisões. A cena muda com o 5º sonhando que todos eles resolveram suas diferenças e estão prestes a sair felizes juntos. Essa visão pacífica é abruptamente interrompida por uma cena violenta, onde os prisioneiros são vistos espancando o resto dos participantes. O foco então se move para a história do 5º, mostrando-a entrando no jogo com um sentido elevado de paranoia e desconfiança. Desde o início, ela estava tensa, sua ansiedade é evidente enquanto navega pelo jogo com medo e suspeitas constantes. No presente, o 5º liberta o 6, que liberta instantaneamente a 8 e o 4. Eles rapidamente se unem e espancam o resto dos participantes antes de amarrá-los. Depois de garantir os outros, o 6 também amarra o 5 e, em uma exibição perturbadora de atitude, a beija à força. Assumindo o controle da situação, ele ordena uma arma e inicia um perigoso jogo de roleta russa para descobrir quem arrancou as suas unhas dos pés. Ele atira no 7, ferindo, mas antes que possam chegar ao 1, Jin-Soo tem uma ideia desesperada. Ele sugere que o 1 compre as imagens das câmeras de segurança para poder revelar o culpado. Ansioso para ver o resultado, eles gastam 100 milhões para obter as imagens. Ela fica perturbada quando dá para ver o 1 usando um clorofórmio no 6. À medida que o vídeo continua, todos assistem horrorizados, enquanto um meticulosamente arranca as unhas dos pés do 6 e depois urina no seu rosto, confirmando a traição do 1 da maneira mais horrível. Ele corre para matar o 1, mas a 8 intervém rapidamente, dando a ele um choque antes que eles possam executar a sua intenção mortal. Ele cai quebrando as costas na queda. Foi explicado que eles são muito impulsivos e que não quer que o jogo termine prematuramente. Ela aprecia o poder e o controle demais para deixá-los escapar por enquanto. Tomando o controle, 8 desamarra o 5, mas ela garante que o resto dos participantes permaneça firmemente amarrados e confinados nos seus quartos. Ela não quer mais interrupções para seu controle. Para solidificar a sua dominação, ela compra imagens das câmeras de segurança para o quarto de todos, querendo monitorar cada movimento que fazem. Enquanto assiste aos feeds ao vivo, ela fica perturbadoramente excitada com a dor deles e se delicia com o poder que ela exerce sobre todos eles, saboreando cada momento do seu tormento. O jogo para ela assumiu uma nova dimensão, onde o sofrimento deles é o seu entretenimento, mas logo ela percebe que, assim como ela, os organizadores do jogo estão ficando entediados, e ela tem uma nova ideia. Tortura por privação de sono para os participantes amarrados. Ela configura alarmes altos e luzes brilhantes para garantir que eles não consigam descansar. A agonia e exaustão dos participantes se deleitam tanto que ela começa a pintar inspirada pelo sofrimento deles. Quinto estava entorpecido pelo horror da situação e cuida dos participantes, trazendo eles comida e água e atendendo às suas necessidades básicas, sem emoção. Enquanto isso, o quarto se adapta à situação, indo com o fluxo. Ela ajuda onde for necessário, até mesmo limpando o cocô de cachorro. Depois que a 8 decidiu comprar um cachorro, Jin-Soo começa a ficar cada vez mais perturbado, imaginando o show da 8 na sua cabeça. Ele alucina com os participantes dançando ao seu redor, zombando do seu sofrimento. O estresse e a falta de sono estão causando um sério impacto na sua sanidade. Enquanto isso, um tenta conquistar a 4, para que possa ficar do seu lado. Ele se desculpa por arrancar o dente dela, explicando que a desesperança o levou a isso. Ela entende, admitindo que também faria qualquer coisa por dinheiro. Sentindo uma oportunidade, ele pergunta se ela quer se mudar para o 8º andar, insinuando uma possível aliança. Cética, ela não acredita que seja possível. Então nós vemos a história do 1. Ele é um homem que sempre esteve à margem, se virando na vida com uma série de empregos insignificantes. Ele entrou no jogo impulsionado pela promessa de uma soma de dinheiro que mudaria sua vida. Disposto a suportar qualquer coisa para garantir o seu futuro, sua desesperança é palpável, enquanto ele relembra os momentos que o levaram a decidir entrar no show dos 8.
as esperanças que tinha para uma vida melhor e a realização cruel da realidade brutal do jogo. O 1 aparece com uma fantasia de palhaço antes de ir para o seu andar designado. Ao chegar ao seu quarto, ele dá uma olhada no seu placar e percebe o pequeno espaço confinado. Sentindo claustrofobia e desespero por uma mudança, ele pergunta ao interfone se pode trocar de quarto. O interfone responde que é possível por um preço de 1 bilhão. A cena começa com uma pequena história sobre ele é um palhaço e a sua filha tem uma doença rara, mas as contas do hospital são muito altas. Justo quando ele estava contemplando uma decisão drástica, um convite inesperado chegou. No presente, o quarto estava trazendo Jin-Soo de volta à realidade e conta sobre o plano de trocar de quartos. O quarto também informa o 2, 5 e 7 sobre o plano. Jin-Soo estava confuso com a abordagem furtiva deles em relação à oitava, questionando por que eles não confrontam diretamente, já que duvida que ela dispararia a sua arma. O quarto esclarece que a oitava estava apaixonada por livros, quase atirou no 4 uma vez e frequentemente fantasia sobre matar todos. Em relação aos seus hábitos diários, a 8 quase nunca dorme, passando suas noites monitorando as câmeras de segurança. Durante o dia, ela joga golfe, com a 4 servindo como se fosse uma escrava particular. A única vez que ela deixa a arma de lado é quando toma banho. Em seguida, 4 encontra 5 bêbado e conta uma história trágica e exagerada sobre os participantes da beira da morte. Convencida pela história, Quinta concorda em se juntar à missão para resgatar os participantes atormentados. O plano rapidamente dá errado quando a 8 decide que não estava com vontade de jogar golfe no dia D. No entanto, a quarta consegue persuadi-la e uma vez fora, o quinto liberta o 2. No entanto, quando o quinto se move para o terceiro andar, Coco, o cachorro da 8, avista e começa a latir. 4 distrai a 8, permitindo que o quinto liberte o Jin-Soo, que tem dificuldades para se mover devido aos seus membros que estavam todos rígidos. Coco então entra em frenesi, chamando a atenção da 8. Quinto e Jin-Soo se escondem no quarto do 6, mas 6 começa a gritar. A oitava escuta a confusão e estoura tudo com a sua arma, apenas para ser nocauteada pelo 4 segurando um taco de golfe. Aprendemos um pouco sobre o passado da 4. Ela trabalhava como manobrista e frequentemente lida com clientes rudes. Um dia, ela encontra alguns dos seus ex-colegas entre os clientes que zombam do seu sonho de se tornar uma ídolo K-pop, apontando a disparidade entre as suas aspirações e seu emprego atual como manobrista. Aproveitando o momento para se vingar, Quinto ordena equipamentos e suprimentos médicos e então os usa para castrar o 6 em retaliação pelo beijo forçado. Em um flashback da vida do 6, descobrimos que ele foi um jogador de beisebol talentoso, com uma carreira muito promissora. No entanto, sua vida deu uma reviravolta sombria quando foi expulso de uma equipe por jogos ilegais. Lutando para sobreviver após a queda, ele trabalha como vendedor de carros, assombrado pelos erros do seu passado. Depois que o quinto completa seu trabalho, todos se mudam para o quarto 1. O 1 tem planos de gastar o dinheiro que ganha para comprar quartos de troca. Uma vez que o oitavo estava amarrado, o 1 decide trocar de lugar com o 6. Primeiro e depois o quarto em troca do 8. Ele paga 1 bilhão pela troca, deixando com apenas alguns milhares. No entanto, ele logo percebe que o 1 bilhão só comprou as instruções sobre como trocar de quarto. Os custos reais para trocar de quarto são mais altos, com o primeiro andar custando 10 bilhões e o oitavo 340 bilhões. Essencialmente, o 1 gastou 1 bilhão em um envelope contendo instruções. O 2 oferece compartilhar o seu prêmio com o 1, mas insiste que ela não pode mais ficar no estúdio. Na história do 7, aprendemos que seu verdadeiro nome é Ser-U, um roteirista apaixonado cujo trabalho é consistentemente rejeitado pelos produtores. Eles criticam seus roteiros por serem muito realistas, enquanto o que eles procuram é conteúdo que seja puramente de entretenimento e sensacionalismo. Essa rejeição constante deixa o Sr. U desiludido, mas determinado a permanecer fiel à sua visão artística. A história do 2 mergulha em uma vida desafiadora como trabalhadora da construção civil. Um dia, ocorre um acidente trágico no trabalho, e um dos seus colegas de trabalho fica gravemente ferido. Apesar das suas próprias lutas financeiras, o 2 oferece desinteressadamente para cobrir as contas médicas para salvar a vida do seu colega. Os outros concordam com o 2, mas à medida que se aproxima da praça, o 1 de repente saca uma arma. Ele precisa aumentar o seu prêmio, o que requer que o jogo continue. Ele força os participantes a se amarrarem uns aos outros e os obriga a assistir enquanto ele estende o cronômetro. O 1 começa a manipular as coisas e tocar o projetor no teto. Ele cai e explode em chamas.
o 1 perde o equilíbrio e cai no fogo. Enquanto isso, os participantes que haviam se amarrado frouxamente se libertam rapidamente e tentam extinguir as chamas. Jinsu pede ajuda pelo interfone, mas o cronômetro muda sinistramente para 1440 horas, ou 60 dias. O 7 perde a compostura, exigindo saber o que mais os organizadores do show querem ver. Jinsu tem uma ideia e começa a atirar nas câmeras de segurança. O 2 se junta a ele e juntos eles criam um apagão digital ao atirar na última câmera de segurança. Sem maneira de entreter a audiência, o cronômetro é redefinido para 0. A porta finalmente se abre, mas é tarde demais pro 1. Ele se desculpa com a sua filha antes de sucumbir aos ferimentos. No entanto, como ele morreu, depois que o jogo terminou, os participantes são declarados vencedores. A 8 chora, acreditando que essa reviravolta fornece um final perfeito pro jogo. Depois de suportar tortura mental e física severa, Jinsu passa seus dias se acabando em casa. A única confirmação que o jogo não foi um produto da sua imaginação é o dinheiro do prêmio na sua conta bancária. Apesar de ter metade dos seus ganhos deduzidos por destruir as câmeras de segurança, ele ainda tem mais de 1 bilhão. Ele também descobre que o jogo durou 2 meses e meio e nunca foi transmitido para uma audiência pública. Decidido prestar seu respeito ao 1, Jinsu organiza um funeral e anuncia a data. Apenas 2, 4 e 5 comparecem. Jinsu localiza a esposa do 1 pesquisando circos em Seul e descobre que o 7 deu uma parte dos ganhos para ela, dizendo que o 1 estava trabalhando no exterior. Embora o 6 não compareça ao funeral, ele envia uma coroa de condolências. Enquanto os participantes do funeral se separam, eles escutam falar da queda da 8ª. Ela foi presa por destruir a galeria de arte, tendo usado todo o seu dinheiro para cobrir os seus danos. Agora ela estava na prisão. Satisfeita com o desfecho da sua história, os participantes do funeral se despedem, cada um carregando o peso das suas experiências, mas também um sentimento de encerramento ao embarcar em seus caminhos individuais para frente. A série conclui com uma cena pós-créditos. O Shinru, também conhecido como 7, retorna até o executivo da rede e lhe apresenta o roteiro do show dos 8. O executivo questiona por que não há muito foco nos andares superiores no final, ao que o 7 responde que a audiência não quer que eles tenham sucesso. O executivo sugere brincando que ele também faz parte do jogo, que é como ele acumulou a sua riqueza. Inicialmente surpreso, o 7 fica aliviado quando o executivo esclarece que estava apenas brincando e questiona se os eventos do show são de fato reais. O 7 assegura que tudo é fictício, embora pareça ligeiramente abalado pela troca. Então, tudo é finalizado.